Irã, econômico, geopolítico, nuclear. Os 3 eixos da pressão máxima de Trump contra o Irã. As agressões de Trump ao Irã buscam garantir o apoio de ultraconservadores e do lobby pró-Israel com impactos regionais além do bilateral. Esse texto é do Redação Missão Verdade, uma tradução da nossa querida Ana Corbissier, direto de Caracas. O que você destaca dele, Gui? Sim, no dia 4 de fevereiro foi assinado um memorando nos Estados Unidos chamado Memorando Presidencial sobre Segurança Nacional. Ele afirma o seguinte, que serão tomadas, abre aspas, todas as medidas legais disponíveis para investigar, interromper e processar redes financeiras e logísticas, bem como agentes ou grupos de fachada dentro dos Estados Unidos que sejam patrocinados pelo Irã ou por um representante terrorista daquela nação. Então, o que se tem é um pretexto de segurança nacional para conseguir aplicar sanções econômicas contra a economia do Irã. Os motivos, de forma geral, seriam o seguinte: impedir o desenvolvimento da capacidade nuclear e armamentista do Irã, neutralizar a influência do país no Oriente Médio e sufocar a economia, inclusive tentar zerar as exportações de petróleo para os países que o Irã negocia. Outra tentativa, outra meta destacada pelo texto que o Trump pode ter é de um apoio eleitoral, porque esse discurso anti-iraniano ele agrada os ultraconservadores e também aqueles que são os sionistas, né? O pessoal do lobby sionista, que é a favor dessa retórica anti-iraniana. Essas seriam as metas de forma geral. E como que essas sanções elas poderiam se manifestar? Então, eliminar isenções comerciais existentes até o momento, sanções comerciais, inclusive algumas já foram aplicadas a empresas que têm navios transportadores de petróleo, e também até fazer pressão diplomática para que outros países deixem de negociar com o Irã. Gui, essa pressão máxima que a gente fala no texto, né, que você usou até no título, do Trump contra o Irã, é apenas mais recente, né? É a mais recente, mas ela não é a primeira e não vai ser a última, provavelmente. É uma manifestação, assim, da velha tática imperialista, estrangular economicamente uma nação soberana para forçá-la à submissão. Isso a gente repete muito aqui, e eu sei que pode parecer maçante a gente ficar repetindo, mas é como a gente trabalha, porque tem até um comentário aqui no chat do pessoal falando, nossa, mas o Trump tá em tudo. Não é nossa culpa, gente. Não foi a gente que elegeu o Trump, mas realmente ele se mexe em tudo, não é nossa culpa. Sob o pretexto de conter o programa nuclear iraniano dos Estados Unidos, eles usam sanções como uma arma de guerra. E é importante usar o termo arma de guerra para essas sanções econômicas, porque sanções econômicas, elas não são só, como eles são bonzinhos, eles não atiram. Eles estão ligados diretamente à destruição de várias coisas, vários países com essas sanções. Quando um país não consegue sobreviver economicamente, ele vai partir para vários caminhos que não são fáceis e que vão causar guerras, vão causar fome, vão causar coisas que, sim, violam direitos humanos. Então, não dá para fingir que uma sanção econômica não é uma arma de guerra. É uma arma de guerra e que atinge diretamente a população civil, gerando desemprego, fome, como eu disse, colapso dos serviços essenciais. Ao mesmo tempo, eles tentam redesenhar a geopolítica da Ásia Ocidental, enfraquecendo o Irã para garantir a hegemonia de aliados estratégicos como Israel e a Arábia Saudita. Mas essa política de sufocamento não só revela a hipocrisia do Trump e dos Estados Unidos, que apoia regimes brutais enquanto se diz defensor da democracia, como também pode sair pela culatra. O cerco econômico não fará Teherã se ajoelhar, mas sim aprofundará os seus laços com a China e com a Rússia. E aí a gente não está levando muito em conta também esse novo relacionamento da Rússia com o Trump, mas é uma coisa a se pensar. Acelerando, então, vai acelerar o declínio da influência americana. O Guilherme bate muito nesse ponto, se vocês forem ver os vídeos anteriores dos comentários do Guilherme, e é bem interessante, de como essa ofensiva do Trump vai também acelerar um contragolpe, que vai desgastar os Estados Unidos e pode acelerar o processo de decadência do imperialismo, né, Gui? Sim, inclusive o texto ele pontuou justamente isso, né? Que essa pressão dos Estados Unidos contra o Irã nesse momento pode fazer com que o Irã fortaleça os laços
com a China e a Rússia. E aí ele pontuou, inclusive, que em 2024, 91% do petróleo que o Irã exportou foi para a China, certo? Então, isso aí já dá para mostrar esse caminho, né? E também reforça a urgência da desdolarização, que também é algo que tem sido defendido pelo Sul Global, tem sido defendido pelo BRICS, para que os Estados Unidos não consigam mais aplicar essas sanções. Porque, de fato, o uso do dólar hoje talvez seja uma das principais frentes de guerra dos Estados Unidos para conseguir enfraquecer um país. E aí, se você consegue fazer transações sem o lastro do dólar, é muito mais favorável, né? E, enfim, os Estados Unidos não conseguiriam usar mais esse artifício como arma. Uma coisa que o texto pontua é o seguinte, que até o momento, pelo menos, apesar da assinatura desse memorando, as ações concretas não são tão agressivas assim. Então, como eu comentei, elas atingem empresas que são proprietárias de navios, exportadores de petróleo, alguns agentes econômicos, né, também sanciona, só que até o momento essas ações elas têm um impacto que o texto descreve como marginal no comércio de petróleo. E que para, de fato, ter efetividade, precisaria pressionar mais elementos, né? Inclusive compradores de petróleo na China, por exemplo, e de outros países também, para que não adquiram petróleo iraniano. O texto também pontua que o Trump aparentemente deu a entender que não estava tão afim assim de aplicar essas sanções, de aplicar essas medidas a fundo, né? Que estaria aberto, talvez, ali, o texto aponta isso, né? Que o tom com que ele falou sobre esse memorando indica que ele está aberto ao diálogo. Então, talvez essas medidas econômicas, essas sanções, sejam, na verdade, uma tentativa, o mesmo tipo de tática que ele usou contra, por exemplo, o México, de ir lá, pressionar, ameaçar, para depois conseguir fazer um telefonema e negociar alguma coisa que ele está querendo. Então, poderia ser essa a saída. Tentar pressionar o Irã para sentar e fazer acordos, inclusive no âmbito nuclear, porque os Estados Unidos saíram do acordo nuclear em 2018, inclusive, mas conseguir fazer o Irã se sentar com os Estados Unidos para negociar, mas de uma forma favorável aos Estados Unidos e não ao Irã. E o presidente, que é o presidente iraniano, que é o Massoud Pezeshkian, já disse que nessas condições não vai haver negociação, porque já houve negociações anteriores com os Estados Unidos não cumpriram a sua parte, então agora eles não estão tão dispostos assim a ceder mais uma vez. Tem um termo, Gui, que eu adoro, eu sempre repito, porque eu gosto, a Vanessa inventou, eu não sei se a Vanessa inventou, né, mas eu ouvi a Vanessa falar pela primeira vez, que é a tática do bode na sala, que ela fala que o Trump, ele cria o problema e vende a solução, né, então acho que é meio isso que você tá dizendo até, ele cria esse problema, eu não tô tão afim de taxar vocês, mas se não tiver uma solução, eu vou ter que fazer, então vamos conversar? E aí ele se utiliza disso, né, do problema que ele criou, para criar uma solução e vender uma facilidade, né? Que não existe. A gente